Bom dia para todos. Felicidade imensa poder estar aqui hoje representando a União Nordeste Brasileira na figura do Ministério Jovem. Professor Matusalém, eu tive o privilégio de conhecê-lo ainda no meu primeiro ano de teologia. A gente trabalhava muito com coordenação o núcleo de pesquisa e extensão e também com mestrado. Eu era monitor dessas respectivas áreas no seminário. E ele sempre estava lá apoiando a gente. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui hoje falando para um público tão seleto. Eu nunca pensei que eu estaria participando de um evento tão bom quanto esse e com palestrantes tão sensacionais, né? Obrigado pela presença de vocês aqui. E para mim é uma dura tarefa continuar falando diante de grandes homens que já pregaram a palavra do Senhor aqui. E hoje eu queria falar sobre lei e graça nos 10 mandamentos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, sem mais delongas, no livro de Êxodo, no capítulo 20. Para a gente conversar um pouquinho sobre lei e graça nos 10 mandamentos. Realmente eu fico entusiasmado de estar aqui, pastor Brabo. O Brabo tem nome, né? O Brabo tem nome aqui. E a gente está feliz em poder compartilhar a palavra com os irmãos, que são muito mais bonitos do que eu imaginava, pelo menos de máscara. Eu não sei na hora que tirar a máscara como é que o negócio vai ficar, mas daqui para cima vocês são gatinhos demais, viu, gente? Pelo amor de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 20. Ali estão os 10 mandamentos. Uma nova forma de ser humano. O documento que mais impactou a humanidade em toda a sua história. Nenhuma outra fonte, nenhum outro código legal teve um impacto tão grande sobre a história da humanidade, sobre a civilização ocidental, sobre o desenvolvimento da civilização, quanto esse documento, que foi promulgado pelo próprio Deus. É a única vez que nós vemos na história de todas as religiões uma divindade que se manifesta para falar com muitas pessoas. Normalmente nós temos apenas um indivíduo advogando que falou com Deus. Ele fala, não, eu vi Deus. Maomé fala, eu vi Alá. E aí cada um vai dizer que teve o seu encontro com a divindade, mas aqui a divindade fala com um povo, com uma nação. Voz audível, trovão, fogo, pau quebrando, povo morrendo de medo. Se eu estivesse lá, eu tinha infartado. Eu não vou dizer para vocês, né? É uma mentira aqui. Eu infartaria fácil, porque essa cena para mim ela é meio aterrorizante. Mesmo assim, Deus, ele entrou, invadiu o Monte Sinai, chegou lá e mandou a letra para a galera. E disse assim, a parada é a seguinte. E falou o que está escrito aqui em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, nós vamos ler a partir do versículo 3. Na verdade, nós vamos ler a partir do versículo 1, não a partir do versículo 3, né, que normalmente a gente começa do verso 3, mas a gente vai começar a partir do versículo 1. Êxodo 20, versículo 1, quem achou diz o quê? Quem achou diz achei. Eu pensava que era assim, né? Na língua portuguesa eu achava que funcionava desse jeito. Quem achou diz achei. Mas beleza, vocês aqui em Campina Grande são muito crentes, muito gospel, né? Muito espirituais. Então, beleza, fala amém, fala o que você quiser. Se você encontrou, então, feche seus olhos, abra seu coração, nós vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome e pela Tua graça, nós estamos nesse recinto para aprender mais de Ti, que és manso e humilde de coração. O Senhor está aqui. Nós não queremos falar sobre Ti, nós queremos falar contigo. Nós queremos a Tua presença em nosso meio, nós desejamos que o Senhor esteja aqui conosco. E é por isso que nós rogamos, ó Pai, que em Teu nome maravilhas aconteçam, os nossos ouvidos sejam ungidos e a palavra permaneça em nós, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, a gente vai dar uma lida rápida, e eu já falei para vocês que vamos encontrar lei e graça na história dos 10 mandamentos. E como essa lei atua através de uma graça transformadora para que a gente tenha o mundo como o conhece. Eu vou fazer uma rápida passagem sobre os 10 mandamentos, ou as 10 palavras do Senhor para Moisés e para o povo. E em seguida quero chamar vocês para uma compreensão um pouco mais profunda da graça de Deus na narrativa de Êxodo 20. A palavra de Deus diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 1 diz, então falou Deus todas estas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito,
da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Naturalmente, a gente, por essa lógica da negação, está tão preso no não, 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 que a gente sempre começa a pensar nos 10 mandamentos a partir do não terás outros deuses diante de mim. Só que as palavras começam com Deus dizendo, eu sou. E quando Deus se revela dizendo eu sou, Ele também dá as suas credenciais. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, daquela desgraça que você vivia lá. Você era escravo, você não tinha vida, não tinha qualidade de vida. E aí eu tirei você de lá, e agora escute o que eu vou te dizer. E o que eu acho sensacional em Deus é que Ele é simples. Porque se você pega todos os códigos legais, pega o código penal brasileiro, pega o Código Civil brasileiro, você pega o Código de Hammurabi, você vai ver inúmeras leis e leis e leis e leis. Eu disse, espera aí, gente, espera aí, vamos simplificar a coisa. Vou mandar só 10 para vocês, para começar aqui. 10. E essas 10 são o modus vivendi, é a forma de vida mais completa que pode existir nessa terra. Começando por um contrato de exclusividade. Não vai ter nenhum outro Deus que não seja eu. Aí você para e pensa, mas isso aqui parece meio egocêntrico. Isso aqui começa meio que ególatra. Porque Deus está dizendo que nós não podemos ter outros deuses. Onde é que fica a pluralidade? Onde é que fica o respeito às outras culturas? E agora, como é que Ele está advogando para si e pedindo o direito de exclusividade? Isso é monopólio, isso é um absurdo, é hegemonia celestial. Que coisa feia, diria Satanás. Só que o contrato de exclusividade que Deus tem com o seu povo, ele não é baseado em monopólio, em exclusivismo. Ele é baseado no simples fato de que Deus é diferente. Ele diz, olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Lá no Egito vocês tinham inúmeros outros deuses. E esses deuses, eles eram super poderosos, mas agora eu me apresento para vocês como Deus Todo-Poderoso. Se você parar para prestar atenção, todas as divindades fabricadas no coração do homem, elas têm características que são muito próprias e singulares dela. Mas ao mesmo tempo, elas também são inconstantes, iradas, elas estão agindo arbitrariamente e o pior, eles são falsos. Esses deuses utilizam um instrumento de poder para poder subjugar a humanidade. A religião pagã, seja qual for a sua demonstração, ela sempre vai ser baseada em um Deus que está com muita raiva e alguém que não sabe o que fez. É quase você no seu casamento. A irmã riu ali agora, né? Se tocou, né? Você chega em casa, lavando o prato, né? Que foi, amor? Nada. Mas o que? Nada. Você sabe. Sei. Os deuses pagãos agem dessa forma. Eles estão sempre irados. Sempre tem alguma razão que deixou eles chateados. E agora vamos abrir os ventres dos animais, procurar nas tripas uma razão para aplacar a ira dessa divindade. Esses homens e mulheres e crianças saíram do Egito, da casa da servidão, e lá eles tinham inúmeros deuses que tinham que ter a sua ira aplacada. Então hoje, se Sete tivesse irado, vamos aplacar a ira de Sete. Mas se Ísis estiver irada, enquanto eu aplaco a ira de Sete, ela fica com ciúme. Meu Deus, isso causa confusão. Esses deuses falsos, eles nos deixam confusos e eles nos fazem viver em eterna prisão. A primeira liberdade que Deus nos proporciona é uma liberdade espiritual. Antes de libertá-los fisicamente, emocionalmente, Deus liberta eles espiritualmente. Acabou, não tem mais outro Deus aqui para vocês não. Pelo simples fato de que os outros deuses, além de irados, escravocratas, arbitrários, são falsos. Deus não quer que ninguém viva na mentira. Então Ele começa se apresentando. Muito prazer, eu sou o teu Deus. Me conheça.
E é por isso que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Exclusividade não é sinal de egoísmo, mas de cuidado. Quem é de todo mundo, não é de ninguém. É aquela história da menina que quer casar com Gideão, mas anda por aí pegando os 300. Não tem como, irmãos. Não rola. Ou então aquele rapaz que ao invés de ser pregador, engoliu o R e virou pegador. Quem muito passa o rodo, uma hora vira pano de chão, filho. Quem é de todo mundo não é de ninguém, é contrato de exclusividade. Eu sou do Senhor, Ele é meu, e de mais ninguém, acabou. Primeiro mandamento, ficou claro na mente da galera, disse assim, ops, esse Deus aí é diferente. Porque os outros deuses eram quase uma orgia divina. Uma hora você adora um, outra hora você adora outro. Não, aqui a gente vai trabalhar com fidelidade. E é por isso que a gente vai logo para o segundo mandamento, que diz o que, gente? O segundo mandamento, leiam para mim. Não farás para ti o que, irmãos? Nem semelhança alguma do que, irmãos? Lê. Nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Por quê? Você não pode dobrar. Veja o que Deus está falando. Não é nem para você fazer, nem para você adorar. Não as adorarás, nem as darás culto. E qual a razão de eu não poder dar culto para elas? Fala para mim, está na sua Bíblia. Porque de novo, ele está dizendo, porque eu sou o Senhor seu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Porém, o que é que ele... Você está olhando para mim, não olha para a Bíblia. É porque eu sei decorado. Aí eu me empolgo, entendeu? Mas você tem que ler. Porque vai que eu digo uma coisa que não está. Aí não é a palavra revelada, é o pastor revelado, não funciona desse jeito. Você tem que prestar atenção, a Bíblia diz assim, ó. Visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento agora tem a ver com idolatria. Porque no Egito eles passeavam por inúmeras procissões, estátuas sendo carregadas daqui para lá, erigidas, esfinges, templos. Os idólatras carregam Deus nas costas. Os adoradores carregam Deus no coração. E Deus disse, eu não quero que vocês façam de mim uma outra imagem, porque eu já dei conta de fazer a imagem que eu preciso. Não farás para ti imagem, porque eu já fiz a minha imagem. Lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 27, diz, criou, pois, Deus o homem, o que, irmãos? Agora, sabe por quê que você ainda não entendeu isso? A imagem de um Deus vivo tem que ser um ser vivo. Agora, esses deuses mortos aí, de barro, de gesso, de ouro, de prata, do que quer, de madeira, de barro, de lama, de cerâmica, virtuais. Esses deuses, eles só conseguem representar a criação, mas o Deus vivo é representado em mim. Olha a dignidade que Deus dá agora à vida humana. Esses malucos viviam tudo no Egito. Valia nada. Olhava para o lado, está olhando o quê? Psicotado nas costas dele. Valia nada. Lá no Egito, uma única pessoa era considerada a imagem de Deus. Faraó. Ou seja, não irritem Faraó, porque Faraó é a imagem de Deus. Se Faraó está irado, Deus está irado. Se Faraó está triste, Deus está triste. Agradem Faraó, porque se Faraó estiver felizinho, Deus vai estar felizinho. Ou seja, tudo por ele. Só que era Faraó, nesse caso. Entendeu? Aí chega Deus no meio daquele monte de gente, ex-escravos, sem educação, sem polidez, cabelo dessa altura, a caatinga miserável naquele deserto, os meninos tudo melequento. Você acha que era linda a cena de Deus e o povo no deserto? Era todo mundo penteado, escovinha, chapinha, não era irmã lá? Dava o vento do Saara e as irmãs lá, aqui agora, aproveita. Não.
Aquele povo que você olhava e via marginais, Deus disse assim: vocês são a minha representação nessa terra. Sabe o que isso significa? Que por pior que você seja, você é uma miniatura do infinito. Isso é impressionante. Porque agora aumenta até a autoestima. Essas desgraças, se olhar no espelho, só via um escravo. Tinha que ajeitar Faraó. Agora não, agora eles têm que ser... Eles têm que estar bem, porque eu sou a imagem de Deus. Ou seja, se eu estou mal, Deus está mal. Se eu estou triste, Deus está triste. Se eu estou com problema, Deus está com problema. Olha Deus reclamando para si a minha vida. Ele se torna um Deus pessoal. E sabe qual é o problema disso? É que o coração humano é uma fábrica de ídolos, como disse João Calvino. A gente, na nossa essência, a gente gosta de inventar Deus. E cada vez que a humanidade inventava um Deus, ele era insuficiente. Pode olhar. Tem padroeiro de cego, padroeiro de surdo, padroeiro de aleijado, padroeiro das encalhadas, padroeiro das que casa, padroeiro de tudo, padroeiro dos artistas. E quanto mais gente aparece um padroeiro, mais a gente vai ter que inventar outro, porque é insuficiente. Esses deuses que vocês veem lá no Egito, eles são insuficientes. Adorem a mim, eu basto. Oh. Precisa de mais, gente. Só que o mais impressionante é que esses deuses fabricados no coração humano, eles são controlados pelas pessoas. Eu vou sair do Egito e eu vou trazer para a nossa realidade aqui no Nordeste. Só quem é das antigas mesmo vai entender. Eu sou velho, gente. Eu só tenho essa cara de menino, mas eu sou velho. Eu sou de uma época que quando chegava perto do Dia dos Namorados, porque dá um desespero na igreja no Dia dos Namorados, né, irmãos? Solteirice desespera. As irmãs, meu Deus, os caras, eu preciso arrumar uma namorada. E os hormônios começam a aflorar. E o problema Matusalém é que hormônios rima com demônios. Aí a gente vai vendo aquele negócio, vamos fazer um jantar, e o cara, eu não tenho ninguém para ir. Aí naquela época da idolatria, aí eles pegavam a imagem do Santo Antônio. Aí diziam, olha seu santo, agora que eu pego você, eu estou aqui encalhada. E aí o que eles faziam com o santo para castigá-lo? Sim, o pobre do santo ficava, o que eu tenho a ver se tu é feia, mano? Trubufu, nada a ver. A humanidade, quando consegue fazer um Deus pequeno, minimizar Deus, ela tem a tendência de querer controlá-lo. Deus disse, eu sou indomável, vocês não mandam em mim de jeito nenhum, eu faço o que eu quero. Do jeito que está lá em Romanos 9. Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, eu me aborreço de quem eu me aborreço, eu amo quem eu quiser e não devo satisfação a ninguém. Se você quiser perguntar, mas Deus, por que você fez isso? Aí ele vai falar, por causa de Noé. Mas que Noé? Noé é da sua conta. Esse é Deus. Não deve satisfação nenhuma para você, nem para mim. Supremo, poderoso, gigantesco, imenso, colossal, não cabe na pequenez da minha mente. Esse é Deus. E esse Deus me leva agora para o terceiro mandamento. O mandamento mais mal interpretado de todos. Que diz, terceiro mandamento, versículo 7. Não tomarás, o que, irmãos? Lê para mim, irmão. É palavra revelada, olha para a Bíblia, versículo 7. O que é que diz? Espera aí, não só lê a metade não, porque a gente gosta do quinto, porque o quinto é o único mandamento com promessa. Esse é o que tem ameaça. Olha, não tome o nome de Deus. Eu só imagino Deus botando o dedo assim. Não tome. Porque nordestino tem que ter um rã, né? Não sei se vocês já perceberam. Se você for brigar com alguém e não meter um rã, a mãe perde a moral com o filho, se ela não fizer rã. Aí você vê aqui, gente, Deus dizendo assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, tá ligado? Porque o Senhor não vai ter por inocente aquele que fizer rã. Quem falou rã, vulcão lá no Monte Sinai.
As pessoas acham que não pode, aqui eu cresci dizendo que você não podia falar o nome de Deus em vão. Só que a Bíblia diz que você não deve tomar. O verbo hebraico nassá, ele tem uma implicação de levar consigo. Ele tem mais a ver com o inglês aqui nesse caso, take, que é tomar e carregar ao mesmo tempo. Então quando a Bíblia está dizendo assim, você não vai tomar o nome de Deus em vão, é porque você não vai sair por aí fazendo besteira e dizendo que é meu filho não, entendeu? Tá ligado? Você não vai sair por aí achando, eu sou de Jesus, nenhuma condenação há para quem está em Cristo, vamos fazer o mal. Não, de jeito nenhum. Essa explicação ficaria mais clara pelos contratos de casamento que nós temos hoje na nossa sociedade. Quem aqui é casado? Deixa eu ver. Nossa, tem umas pessoas que têm uma vergonha do marido, né? Faz assim, ó. Isso é, pastor, fazer o quê, né? O pastor Eleazar, não, ele é tão bem casado que eu fiquei na dúvida se ele é casado com duas na hora que ele levantou a mão. É uma só, mas é uma só. Quando você casa aqui normalmente, principalmente antigamente, havia um costume, e ele ainda predomina, da mulher tomar o nome do marido. Sim ou não? Alguém aqui fez isso? Deixa eu ver, pegou o nome do marido? Pronto. Tem uns rebeldes aqui que dizem assim, eu já peguei demais do coisa do meu marido, não quero mais pegar nome não. Quem pega o nome do marido está dizendo assim, eu agora faço parte da família dele. Aí nasce o Bruguelinho, né? Eu tenho um filho, gente, 7 meses. 7 meses, Matusalém, tem meu filho. E aí na hora de dar o nome do meu filho, eu pensei, meu Deus, eu tenho uma chance única com essa criança na terra. Por quê? Porque o meu nome é Diego Rafael da Silva Barros, então meu sobrenome é Barros. Aí o da minha esposa é Tauana Nascimento Barros, que ela pegou o Barros, né? Então eu pensei assim, Nascimento Barros, só dá Adão, gente. Então o nome do meu filho é Adam Nascimento Barros, porque a gente dá uma inglesada aí para dar uma melhorada, né? Adam Nascimento Barros. Para um dia, quando eu quiser pregar, eu chegar na igreja e dizer, eu não tenho o que fazer, eu pego o menino, boto aqui em cima e digo, irmãos, Adão nasceu do barro. Pronto, acabou, está aí meu sermão. Vai sofrer muito bullying, já, problema dele, tem que se acostumar, irmão, com a vida é desse jeito, aqui no Nordeste é assim. Aí nasceu Adam, Nascimento Barros, tem meu nome, o nome da minha família, o nome da minha bisavó está nele. E Barros vem da nossa herança judaica, a gente pensa que é de coisa pobre, mas não, porque o Nordeste é judaico. Barros vem do aramaico, Bar Rosh, filho do chefe. Gente, eu sou filho do chefe. Olha lá o chefe lá em cima. Aí um dia esse menino vai crescer, hoje ele tem 7 meses. Um dia ele vai crescer. E como toda criança, ele vai fazer besteira. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Glória, amém, glória a Deus, tem que fazer besteira. Senão não é menino. Aí esse menino, quando começar a fazer besteira, eu vou chamar ele num canto e vou dizer, olha aqui, rapaz. Você está envergonhando o nome da família. Você tomou sobre si o meu nome, Barros, filho do chefe. Se ajeite. Você estava esperando, né? Só que o rã tem que ser no momento certo. Se você falar o rã no momento errado, você perde, porque depois do rã não há espaço para mais nada. Então você tem que garantir que o rã é depois de tudo que você falou, entendeu? Agora você vai ver Deus dizendo assim, ó, cruzadas são guerras em meu nome. Não tomará o meu nome em vão, porque não vai ser inocente. Se os neo-ateus dizem, veja o mal que foi praticado em nome de Deus, Deus não vai ter por inocente quem fez isso. Se a igreja está machucando, maltratando, fazendo mal a pessoas, em nome de Deus, Deus não vai ter por inocente nem a igreja, porque os mandamentos foram para você.
Próximo mandamento ocupa 30% da lei. São 10 mandamentos e só um ocupa 30%, sobra 70% para os outros 9. E esse é um mandamento que a gente conhece e é um dos que eu acho mais massa. Porque a Bíblia diz assim, ó. Lembra-te do dia de sábado para quê, irmãos? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado de quem, gente? Senhor teu Deus, não farás trabalho algum. Nem tu, conta comigo agora, vamos contar os irmãos. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro ou o forasteiro das tuas portas para dentro. Quanto deu? Segura. Por quê? Por que não pode fazer? Está escrito. Em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º, descansou. Por isso abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Ou dia 7º, depende da versão. Essa hora, eu imagino que no Sinai, teve uma ola, teve aplauso, gritaria. Porque hoje, para a gente, na nossa sociedade workaholic, que a gente é viciado em trabalhar, que a gente só quer dinheiro, trabalhar no sábado é um fardo. Descansar no sábado é um fardo. Mas para essa galera aqui, eles vieram de onde, gente? Acabaram de sair de onde? Qual era a função deles no Egito? Escravo. Aí você chega para um escravo que trabalha quantos dias por semana você acha que o escravo trabalha? 7. O escravo trabalha 7 dias por semana. Aí você olha para o escravo e diz assim, escravo, vou te libertar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Se eu sou o escravo, eu digo, já estou no lucro. Porque os 7 dias que o escravo trabalha é fazendo a obra de outro. Eles construíam pirâmides, eles faziam esfinges, eles pavimentavam as ruas, eles cuidavam do rio, eles faziam o trabalho dos outros. Mas agora Deus está dizendo assim, eu te dou 6 dias para você cuidar da sua vida. Viu, irmã fuxiqueira? Cuidar da sua vida, tá certo? Aí os irmãos fazem, glória a Deus, irmão, você também é fuxiqueirinho, que eu sei, viu? Presta atenção. 6 dias agora para mim. Mas, eita, lá vem o mais, ó. Porque mais acaba com tudo, né, gente? O mais, ele tem na nossa cabeça, eu não sei você, quando eu escuto o mais, já era para mim. Eu já entrego os pontos. Quem é que já paquerou na igreja? Já paquerou alguma vez na vida? Gente, como é que vocês casaram sem paquerar? Me explica. Aqui em Campina Grande é relacionamento arranjado ainda, é desse tempo, é? Que a pessoa paquerar, o que? Meu, já fez isso, gente, alguma vez? Beleza. Porque o número de pessoas que paquerou é menor do que o número de pessoas que levantaram a mão. Isso é impressionante. É um caso a ser estudado. Casou sem paquerar, na cega. Mamãe mandou isso. Beleza. Aí você chega para se declarar para a pessoa, né, que você paquerou, ou que você está paquerando. Aí você abre todo o seu amor. Conta para ela tudo que tem dentro de você. Você chega para a menina e olha para ela e fala assim, gata, eu estou orando para Jesus me dar um novo coração. Porque o que eu tinha você já roubou. Cospe, né, irmão? A gente é crente, tem que se virar com o que tem, né? Aí ela fala, ai. Elas gostam. Você é uma pessoa espiritual. Sim, eu sou. Inteligente. Forçou um pouco a barra aí, mas vamos aceitar. Bonito. Minha mãe fala que eu sou mesmo. Mas, esse mais acabou com tudo, sim ou não? Sim ou não? Aí agora diz assim, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia, mais o 7º dia. Aí o cara pensa, perdi um dia, mas estou no lucro. Porque no Egito, eu tinha 7 para os outros. E agora, o que é que vai ter esse 7º dia? É o sábado do Senhor teu Deus. Massa. 6 dias para mim, 1 para Deus. Quer dizer que um dia eu vou trabalhar para Deus.
Aí Deus diz assim: não farás trabalho algum. É o primeiro feriado da história. E eu não estou brincando. Há um estudo que mostra que os babilônicos, eles santificavam, na verdade eles não santificavam, eles paravam em um dia chamado Chapatu. Você consegue ver a linguagem como é parecida? Chapatu, acho que Matusalém já viu eu dando essa palestra uma vez. O Chapatu babilônico era um dia amaldiçoado, era um dia de azar. E agora Deus diz assim: eu tenho para vocês, não é um dia de azar, eu tenho um dia santo. Vocês não vão fazer trabalho nenhum. E aí ele começa a englobar nesse mandamento, gente, 7 grupos de pessoas. Na Bíblia o número 7 nunca vai aparecer por coincidência. É como se Deus estivesse dizendo assim, para vocês entenderem o tamanho da dimensão da minha moral, da minha autoridade, ela só abrange os 7. 7 para muitos tem o significado de perfeição. Mas segundo Ellen White no livro Atos dos Apóstolos, 7 é o número da totalidade, plenitude. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu mando em tudo. E manda quem pode. Vixe, como a mãe de vocês era boa. Que a minha não dizia assim, não. A minha falava assim, manda quem pode, obedece quem tem amor aos dentes. Porque lá em casa, gente, o negócio era sério. Daqui a pouco eu vou para o 5º mandamento, eu falo como era lá em casa. Aqui eu observo Deus dizendo assim, presta atenção. 7 categorias de pessoas, começando com nem tu. Você não manda em nada, viu? Aí ele fala, nem o teu servo. Perdão, nem o teu filho e nem a tua filha. Nem na tua família, tu é a maior autoridade. Quem manda lá sou eu. Nem o teu servo, nem a tua serva. Nem na tua empresa, quem manda é tu. Quem dá a palavra final lá sou eu. Nem no teu animal, tá ligado o ecossistema, quem manda lá sou eu. E nem o forasteiro, do outro lado do mundo, na China, eu mando lá em chinês, mas mando. Você consegue entender a autoridade de Deus em todos os seres vivos? Nos 10 mandamentos, na lei. E é aqui que nós temos a base para os direitos humanos fundamentais. Porque não são as relações familiares de poder que definem quem manda. Não são as relações de trabalho que dizem quem é superior e inferior. No sábado, todo mundo é igual em todos os lugares do planeta. Deus está dizendo assim, vocês não têm uma hierarquia a seguir. A única coisa é eu em cima, vocês aí embaixo. Consegue entender isso? Aí o povo vem me dizer, desculpa, vou entrar no discurso político agora, que são os movimentos sociais, de políticas públicas, que estão lutando pelos direitos humanos. Se alguém tem o direito de revogar as leis de direitos humanos para si, de reivindicar essas leis para si, são os guardadores do sábado. Nós observamos o dia em que Deus disse, todo mundo é igual. Essa é a nossa celebração. Os movimentos de direito, luta pela mulher. É aqui que começa, viu? Porque quando Deus fala assim, nem tu, Ele não está falando nem tu para o homem, não. Homem e mulher já estão em pé de igualdade. E o movimento de abolição da escravatura. É aqui que começa, porque Deus já começa libertando os escravos um dia por semana. Aqui está o embrião do nosso desenvolvimento de direitos humanos fundamentais, que se desdobrou na nossa sociedade depois que Deus falou com o povo. Quem inventou os direitos humanos? Deus. Quando disse, vocês são todos a minha imagem. Existem relações sociais nas quais vocês vão ter que se meter aí. Papéis sociais que vocês terão que desempenhar. Mas no fundo, nunca se esqueçam. Vocês são seres humanos iguais. Não tem isso de patrão e empregado, não tem isso de homem e mulher, não tem isso de escravo nem livre, porque tudo isso é rótulo, e rótulos não foram feitos para pessoas, rótulos foram feitos para produtos. Todos nós somos humanos. É isso que é a mensagem do sábado.
As pessoas dizem que o sábado é um mandamento, ou melhor, que as leis estão divididas da seguinte maneira: 4 mandamentos de amor a Deus e 6 mandamentos de amor ao próximo. Mas você, se observar direitinho, você vai ver todos os tipos de amor no sábado. Você vê amor a Deus. Não trabalha, irmão, porque é o sábado do Senhor quem? Está relacionado com Ele. Agora, quem tu não vai deixar trabalhar? O servo, o filho, o animal, é o próximo. Só que tem um detalhe que a gente esquece nessa equação, e só o sábado tem a plenitude da lei, assim, na sua essência. Porque Jesus, quando foi perguntado, né, sobre o maior mandamento da lei, ele falou: o primeiro grande mandamento é qual, irmãos? E ao próximo? Opa, tem um terceiro amor nessa jogada. Eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar o próximo, e eu também tenho que me amar. Afinal de contas, essa coisa linda que Deus botou na terra merece o meu amor. Assim como você, talvez não seja tão lindo quanto, mas merece o amor. Todos nós merecemos o amor próprio. Não é egoísmo se amar. E aí o mandamento é assim, ó: nem teu servo, nem tua serva, mas no meio, entre Deus e o próximo, ele diz: nem tu. Então se ame, se cuide, se ajeite, pare, senão você vai capotar. Cuide de você. No sábado eu vejo amor a Deus, eu vejo amor ao próximo, eu vejo amor a mim mesmo. É perfeito. Mais um detalhe sobre o sábado, eu me empolgo falando sobre o sábado, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. No sábado nós temos a primeira lei em favor dos animais da história da humanidade. Animal é bicho, burro de carga, ó. Eles eram um meio. O nascimento do Ibama está no mandamento do sábado. Nem o seu animal você vai explorar ele demais. Deixa o bichinho descansar. Gente, Deus se preocupa com os nossos pets. É impressionante. Está na lei. Nos 10 mandamentos eu estou pregando o que você já devia saber desde quando recebeu o estudo bíblico. Mas vamos para o outro mandamento aqui, que o pau quebra lá, o 5º mandamento. Para mim é o mais difícil de todos. Na minha natureza. E eu falo mesmo porque, gente, a Bíblia diz: confessar os vossos pecados um ao outro, né? Confessa um para o outro. Eu estou confessando para vocês. Para mim esse foi o mandamento mais complexo de obedecer. Porque eu tenho uma natureza essencialmente questionadora, rebelde e contra a autoridade. Minha mãe conta que quando eu tinha 2, 3 anos de idade, ela brigava comigo, eu ficava olhando para ela assim, ó. Ela não sabe, mas sabe o que era que estava passando na minha cabeça? E ela brigando e eu. E ela dizia: o que é que você está fazendo? O que é que você está pensando? Aí eu, ela dava em mim. Eu dizia: por que a senhora deu em mim? Ela disse: não me responda não. Eu disse: a senhora mandou responder. Nunca entendi isso. Ela mandava eu dizer, depois dizia que não era para eu responder. 5º mandamento, versículo 12, o que é que diz aí, irmãos? Ame seu pai e sua mãe, é assim? Obedeça seu pai e sua mãe, é assim? Honre seu pai e sua mãe, trate eles com toda a honra possível. Mãe, a senhora quer um golinho d'água, que a senhora está muito, muito desidratada. Pai, o senhor quer que eu dê uma massagem nos seus pés? Tem que honrar, tem que dar o melhor para o pai e para a mãe. Só que o que está acontecendo na nossa geração é que os filhos estão sendo honrados. O menino sai do carro. Na minha época a gente não andava de carro, andava de busão. Mas hoje em dia os meninos, todos os pais têm carro, né? Aí vai pegar uma sacola, a mãe: Júnior, me dê, para não machucar a sua mãozinha. Desde que manhã carrega. Fico doido de raiva. Porque você está ensinando que ele está sendo honrado e nós honramos as autoridades. Aí o menino faz: gostei. Sabe o que é que a gente está precisando, gente? A
gente está precisando entender que essa geração de Enzos e Valentinas vão ter que aprender a honrar os pais do mesmo jeito que os Tom, que as Quitera, que o Zé, que a Chica. Vai ter que voltar, irmãos. Agora o menino, depois que Mertiolate parou de arder, acabou-se o mundo. Por que agora a gente tem que honrar pai e mãe? E eu acho fantástico, porque essas leis são universais. A filiação é o único relacionamento universal. Quer ver? Tem alguém aqui que não é pai ou mãe? Que não é nem pai nem mãe? Deixa eu ver. Beleza, agora tem alguém aqui que não é filho? A irmã ficou na dúvida, eu não sei. Todo mundo é filho! Ou então você nasceu de chocadeira? É ou não é, irmãos? Filho! Mas eu entendi o que a irmã pensou. Agora, se todo mundo é filho, então Deus dá um mandamento para todo mundo. Não tem um mandamento, porque eu dizia assim, Deus, o Senhor é massa, né? O Senhor vai, bota um mandamento aí para eu honrar minha mãe, não tem nenhum mandamento para ela não dar anel. Que lá em casa, irmãos, assim, eu era uma criança. Posso abrir meu coração, sim ou não? Vocês vão escandalizar se eu abrir meu coração? Posso falar, Matusalém? Eu era uma criança muito endemoniada, é a melhor palavra que eu acho. Olha, se eu estivesse aqui nessa igreja com 3 anos de idade, eu vejo essas crianças que estão aqui, quieta, eu fico, meu Deus, como é que pode? Porque eu já tinha pulado dessa janela, eu já tinha me pendurado nessa caixa de som aqui. Você pensa, como? Mas eu estaria lá. Gente, eu não ficava quieto. A primeira vez que eu entrei numa igreja católica, eu vi Jesus crucificado. Eu disse, mãe, me tira daqui, tem um homem morto nesse lugar. E eu saí correndo, isso não é mentira. Era desesperador, minha mãe dizia não. Eu falava, por que não? Não, então vamos descobrir por que não. É melhor experimentar do que ouvir, né? Pá. Eu era muito, muito rebelde, muito. E eu não gostava de obedecer minha mãe. E o pior era a justificativa que ela dava. Ela disse, você tem que me obedecer. E se eu perguntasse por quê, a resposta que ela me dava era porque eu sou sua mãe. Aí hoje as mães fizeram cursos. E elas dizem, é porque, filho, se você colocar a mão na tomada, a corrente elétrica vai passar pelo seu corpo. Conversa com o menino não, gente. Pelo amor de Deus. O menino não entende as coisas. E a descarga vai fazer com que os seus músculos se comprimam. O seu coração não vai mais passar pelas sístoles e diástoles. Você vai colocar a língua para... vai morrer. Vai falecer, vai a óbito. Mamãe não quer que você vá a óbito. Lá em casa era assim, não faça porque eu sou sua mãe, acabou. E ela tinha autoridade. E o que me fazia entender que ela tinha autoridade é que eu deveria honrá-la. Eu tenho que honrar minha mãe. Ei, você é adolescente. Os adolescentes de hoje estão pior do que os velhos rabugentos. A você que é adolescente, deixa eu explicar uma coisa. Você lembra da história de Abraão? Deus diz assim, ó, Abraão, vai, sai da tua terra, da tua parentela tal, vai. Porque eu vou fazer de você uma grande nação. O grande segredo da história de Abraão, que se aplica aqui, é que é Senhor quem é provedor. É por isso que Abraão diz assim, Deus proverá. Eu adoro Ele porque Ele provê. É Senhor quem é provedor. Agora tu não paga um boleto, nem o Wi-Fi tu paga. E quer mandar em casa? Pelo amor de Deus. Eu estou pensando em abrir um curso online, EAD com a minha mãe. Uma especialidade chamada paudagogia. Foi assim que ela me educou. Eu sei que tem um monte de gente escandalizada aqui, eu estou brincando com algo que é sério. Eu não sou a favor de medidas extremas de violência, lógico. Mas eu também não sou a favor de pais permissivos. Essa geração está precisando entender que você é autoridade, pai e mãe. Então quando você chegar em casa, você vai olhar na cara do seu filho, ele pode estar quieto, não fazendo nada. Você vai olhar para ele, você vai fazer assim, ó. Acabou. Fala mais nada e sai. Ele
vai pensar, a mãe está doida. E é bom que ele pense que a mãe dele é doida, sem escrúpulos. Que ela não tem limites. Porque ele vai brincar com a doida. Ninguém mexe com doido. Deixa ele pensar que você é doido, rapaz. Pai é doido, tu é doida. Eu vou mexer com o pai, Deus me livre. É assim. Sexto mandamento, irmãos. Não matarás. Não assassinarás. E nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão matando não somente o próximo, mas eles também estão matando os filhos. Ao mesmo tempo que a gente vive na geração de pais permissivos, a gente vive na geração que transformou o aborto em uma epidemia mundial. E eu preciso falar sobre isso, porque isso aqui é palavra revelada. E tem gente que ainda se diz cristão e é a favor do aborto por políticas públicas. Para o cristão, o início da vida não é algo que se discute, porque o feto João Batista adorou o feto Jesus lá ainda em gestação. E a gente está vendo o mundo sendo tomado por clínicas de aborto, irmãos. Jovens, adultos, pessoas dizendo, não, isso aqui é normal, para proteger a mulher. Mas quem protege a criança? Quem protege? Não existe discurso que vá transformar o aborto em algo normal. Porque o aborto é reversão do evangelho. O evangelho diz, eu morro por você. Quem aborta diz, você morre por mim. É a reversão do evangelho. Quanto às outras formas de assassinato, eu não vou nem me estender, porque daqui a pouco vocês vão embora comer e eu fico aqui sozinho. Sétimo mandamento, irmãos, diz o quê? Não o quê, irmãos? Lembre-se que esses mesmos escravos egípcios vieram de um mundo poligâmico. Pegação geral. Deus disse, do mesmo jeito que você tem um Deus, você vai ter uma mulher. Você vai ter um marido. É só um. Por isso escolha bem. Escolha bem direitinho. Tem solteiro aqui? Porque quando eu falo não adulterarás, o solteiro já fica morgado já. Vou falar uma coisa para você solteiro, para você escolher bem. Tem que tomar cuidado com o jugo desigual. Mas nem tudo que dá feliz sábado vem de Deus não, viu? Tem um joio no meio do trigo, não esquece. Agora, não é porque que nem tudo que dá feliz sábado vem de Deus, que o seu coração é a arca de Noé para você deixar entrar todo tipo de bicho. Você guarda seu coração. Vai encher ele de animal? Não. Você que está solteiro, vai passar para o próximo passo. Que é arrumar um namorado ou uma namorada. Tem gente aqui namorando? Ninguém namora nessa igreja, gente. Que tristeza. Manda esse jovem para outras igrejas, gente, que aqui ninguém namora. Para esse povo namorar. Se você está namorando, e por alguma razão, seu namorado trata você mal, ou sua namorada trata você mal, vou te dar só um conselho. Baseado nesse sermão aqui. Sai. Você não é Egito para estar aguentando praga. Não fica nessa. Ah, pastor, mas quando casar muda. Casamento não é centro de reabilitação para mudar ninguém. Tome cuidado. Agora, por que é que as pessoas adulteram? Um estudo feito pela Universidade de Tilburg, na Holanda, diz que as pessoas que são propensas a adulterar, aquelas que adulteram, elas têm uma coisa em comum, todas elas. Elas se sentem melhores que os seus parceiros. Elas acham que elas merecem mais. Sabe por que o adultério é ridículo diante do céu? Porque ele começa com o pecado que tirou Lúcifer da presença de Deus. Eu sou tão, uma só para mim não é suficiente. Isso é complicado, irmãos.
Isso é muito complicado. O adultério nunca foi plano de Deus. Mas na geração erotizada que a gente está vivendo, parece que a gente está sem chance. O 8º mandamento engloba todos os outros. Não furtarás. Como assim, pastor, engloba todos os outros? Trabalhar no sábado é roubar o tempo. Idolatria é roubar a adoração. Adultério é roubo de confiança. Assassinato é roubo de vida. Dar falso testemunho é roubar a justiça. E cobiçar é ter o desejo de roubar. Não furtarás. Resumiria bem a lei. Só que não foi assim que Deus resumiu. Porque nós não somos definidos pelo não de Deus, mas sim pelo sim. O roubo é a inversão do amor. Lembre-se que quando Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, começa com assaltantes que tomam. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o filho veio para dar vida. Dar. Então quem rouba, toma. Faz o contrário do que Jesus fez. O novo mandamento não é novidade na era das fake news. Não darás falso testemunho na nossa geração. Basta você abrir o WhatsApp. Você vai ver um monte de história falsa, mentirosa. E sabe qual que é o problema de Jesus com o falso testemunho? É que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas pastor, você pode me dizer a verdade dói? Sim, é verdade, a verdade dói. Mas a mentira mata. A igreja da verdade hoje não pode ficar calada diante da mentira. Todos os pecados começaram e são frutos de uma mentira. Vai lá, pô. Vai dar certo. Vai morrer não. Quem falou isso? Assinado Capeta com K. Que agora mudou, né? A forma de escrever capeta, não sei porquê. Assiste essa desgraça não, viu, irmão? Pelo amor de Deus. 10º mandamento, o arremate da lei. Todos os mandamentos falam sobre algo que é prático, é ação. Mas o não cobiçarás tem a ver com o que está aqui dentro. Não é uma legislação somente externa. É aqui que Deus começa dizendo: a transformação começa de dentro. O último mandamento não foi colocado aí por nada. Ele está aí para dizer assim: não adianta você não fazer, mas desejar fazer. Porque se você não controla os seus pensamentos, logo em breve você também não vai controlar as suas ações. Aí você vai dizer: mas pastor, terminar com não cobiçarás, não podia terminar com o sábado? O sábado é clímax. Não. Sabe por quê? Ellen White fala no livro Testemunhos, volume 1, página 194. O maior pecado que há presentemente na igreja é a cobiça. Isso é sério, gente. É querer o que não é seu. É desejar o que não é teu por direito. O maior pecado que há presentemente na igreja é a cobiça. Os 10 mandamentos são a lei. E eu apresentei para vocês como essa lei transforma a sociedade. Sabe uma coisa impressionante? O rabino Benjamin Blair, certa vez disse: os 10 mandamentos são o remédio de Deus para uma sociedade adoecida. Onde você vê proibições, eu vejo a grandiosidade do cuidado de Deus. Onde você está dizendo assim: ah, mas não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode. Não pode? Imagina se pudesse. Imagina se Deus diz assim: vamos liberar geral. Mata, rouba, adultera, trabalha o dia que tu quiser, desgraça. Imagina se Deus faz isso. Ele está abrindo mão do seu melhor. Faz tempo que eu não escuto uma pregação sobre os 10 mandamentos. Faz tempo. Sabe por quê? Porque a gente continua interpretando Deus como se Ele tivesse mal intencionado.
Mas a maior prova da graça de Deus em Êxodo 20 eu ainda não mostrei para vocês. Ela se encontra aqui, a partir do versículo 22. Terminou de dar os mandamentos. Os 10 você já conhece. Você viu a lei. E você viu que a lei é dada pela graça de Deus. Mas ainda tem mais. É por isso que Paulo inventa uma palavra para definir a graça. Paulo inventa uma palavra, pastor Gilberto, para definir a graça. Onde abundou o pecado, diz Romanos capítulo 5, versículo 20. O que é que Paulo fala lá? Vai no dicionário e procura superabundou. Você não vai encontrar no dicionário português, você não vai encontrar no dicionário inglês, você não vai encontrar no dicionário grego, porque abundar já é exceder, já passou do limite. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, o pecado é abundante. A graça é criativo, o apóstolo Paulo. Superabundante. E se já há graça para a transformação da sociedade aqui, agora, em Êxodo 20, a partir do versículo 22, você vai ver Deus jogando duro quando o assunto é graça. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que do céu vos falei, não fareis outros deuses ao lado de mim. Deus de prata, os deuses de ouro, não farei para vós. Versículo 24, o que é que o povo tem que fazer? O que é que o povo tem que fazer, irmãos? Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás as tuas ofertas pacíficas, os teus holocaustos, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Terminou os 10 mandamentos, a lei moral perfeita, santa, justa e boa. Fantástica essa lei. Só tem um problema. É quem olha para a lei. É quem recebeu a lei. O problema não está na lei. O problema está em mim. E como disse John Stott, o coração do problema é o problema do coração. A lei é top, mas eu sou flop. Como ser humano, eu tenho o dom de estragar tudo que eu coloco a minha mão. E é assim que nós fazemos. Estragamos casamento com adultério. Estragamos o repouso com o trabalho. Estragamos a adoração com idolatria. A gente estraga. E o dilema trabalhado por Dostoiévski em sua obra Crime e Castigo é que nós precisamos de uma punição. Porque se a gente vacilou, paudagogia. É isso que a gente espera. A gente espera que Deus jogue duro com a gente. Mas quando terminam os 10 mandamentos, ele fala assim: faz um altar de sacrifício, porque se vocês não cumprirem, alguém tem que morrer, e esse alguém não é você, isso é graça. Termina os 10 mandamentos com uma promessa: você errou? Freud explica, Jesus perdoa. Errar é humano. Condenar é desumano. Acusar é satânico. Perdoar é divino. O Deus que inventou as regras que transformariam a nossa sociedade em algo perfeito, se preocupando com os homens, com as mulheres, com os estrangeiros, com os animais, com as coisas. Esse Deus disse: se você não der conta, confie em mim. Confie em mim. Os 10 mandamentos são uma nova forma de ser humano. Mas a graça me mostra que se eu não conseguir, Ele não desiste de mim.
Eu queria terminar esse sermão hoje dizendo assim: está vendo, irmãos, os 10 mandamentos? Fantásticos. Vamos seguir. Não dá para confiar em nós, né? É por isso que o sermão termina super abundante. Você transformou sua vida num lixo. Você descumpriu algum dos mandamentos. Você falhou, pecou, errou. Se afastou da vontade de Deus. Foi isso que você fez. Você traiu a confiança de quem não merecia. Você olha para você mesmo no espelho e você diz: eu não presto. Farás para ti um altar de sacrifício, onde será imolado o cordeiro. Quem está falando aqui, irmãos, não é nenhum playboy. Não é nenhum santinho. Quando você olhar para mim, lembre-se: se não fosse a graça de Deus, se não fosse Jesus na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Para ser bem sincero contigo, não foi surpresa nenhuma eu ter aceitado a Cristo. Para mim, a maior surpresa foi Cristo ter me aceitado. Ele não devia me querer. Ele não deveria me aceitar. Eu não mereço. Está vendo esses 10 mandamentos? Eu já falhei em todos. Pastor, o senhor adulterou? E esse olhinho aqui? Já olhou errado. E eu digo: Deus, o que o senhor quer com esse lixo? Olha o que Deus diz: dá-me, filho meu, teu coração. Teu coração. Mas quando eu vou para Jeremias 17, versículo 9, sabe o que eu encontro lá? Que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Deus não quer o meu melhor. Deus quer o meu pior. Isso é graça. Eu não vim para aqui para você trazer falso moralismo. Sabe qual é o problema da igreja, Matusalém? E por que um simpósio, um momento como esse é tão importante? É que a gente se especializou em ler os 10 mandamentos e parar. Ninguém fala do altar que vem depois. Ninguém fala do altar. Ninguém fala da provisão e do sacrifício. Quando eu me tornei adventista do 7º dia, eu pensava que eu tinha que fazer um checklist. Não roubar? Check. Não matar? Check. Honrar pai e mãe? Check. Com o tempo eu descobri que eu sou um fracasso, um fiasco. Mas tem graça. A graça não me dá liberdade para eu fazer o que eu quiser. Aliás, é sobre isso que eu vou falar de tarde, viu, irmãos? Tema do culto de hoje à tarde: o golpe está aí, cai quem quer. Já se liga. Desculpa, gente, é que eu sou pastor de jovens, eu tenho que me comunicar na linguagem deles. E eles estão todos cheios de hormônios. E hormônios rima com demônios, você sabe, né, irmão? A graça não me dá liberdade para eu fazer o que eu quiser. A graça me liberta para eu fazer o que Deus quer. Será que tem alguém aqui hoje que está sentindo o peso do pecado, da culpa, da dor, da condenação? Porque eu vim aqui para te dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Diz o apóstolo Paulo.
Pois foi Cristo que morreu e antes quem ressuscitou. Ressuscitou. E está aqui, irmãos. Ele está aqui para perdoar teu pecado. Não importa qual dos 10 você quebrou. Se você quebrou 1, 9, 8. Não importa. O que importa é que hoje Ele te estende a mão para te dar mais uma chance. Uma grande mentira que me contaram quando eu entrei na igreja é que Deus é o Deus da segunda chance. Que mentira. Absurdo. Deus não é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da terceira chance, da quarta chance, da quinta chance. Deus é o Deus de todas as chances. E é por isso que eu quero falar com você que está me assistindo agora também, aí em casa. Pode ser que você não esteja aqui, mas a palavra de Deus está tocando em você, está operando em você aí. Você errou, você falhou, você pecou. Deus tem graça para você. É pela graça que nós vivemos e somos salvos. Quer você receber um banho de graça hoje também? Se por acaso você se sente condenado, acuado, acusado, abatido, lembre-se, tem lei para o nosso melhor, mas tem graça que é ainda melhor. Se esse é seu desejo, enquanto nós escutamos essa canção, eu queria te convidar para ficar em pé, dizendo: Senhor, eu não sei porque o Senhor ainda insiste comigo. Eu vacilei feio, errei, pequei. Me dá a tua graça. Me dá a tua graça.